realidade versus coisas sérias. Pois é, esse é o grande embate de nossos tempos. Infelizmente, esse embate só é percebido por seres que atingiram um grau mínimo de consciência, que, diga-se de passagem, são pouquíssimos pela minha experiência terrena de 39 anos. Essas pessoas que percebem esse grande embate, a maior batalha espiritual de sempre, mas aqui muito pronunciada e agora decisiva para essa transição de era, essa é a batalha entre a realidade e as coisas sérias. Quem busca mostrar a realidade com R maiúsculo para os outros, prontamente é atacado de várias formas. É ignorado, as pessoas fogem, tentam fazer chacota, piada por trás, barram projetos, fingem que não é com eles, e por aí vai. As pessoas que buscam, falam das coisas sérias para esses ingênuos, para todo mundo, mas às vezes, especialmente mais incisivamente para esses ingênuos, entre aspas, essas pessoas já despertas, essas pessoas que vivem falando de coisas sérias, para uma pessoa desperta, elas são como topeiras. São topeiras que estão obsessivas em apagar incêndios e no método, na metodologia, e nos métodos para apagar os incêndios, vão sendo criados, condições para que outros incêndios brotem. Quer dizer, a resolução de problemas tendo em vista uma estrutura mental limitada que só percebe a curto prazo e coisas superficiais, é uma estrutura mental que, na verdade, ela está aumentando a quantidade de problemas, gerando mais dor para a humanidade sem que essa própria mentalidade perceba isso. Porque para perceber isso é preciso estar numa dimensão superior. É preciso ver isso sob uma perspectiva de quem está fora da caixinha. E quem está dentro da caixinha jamais vai perceber isso dentro da caixa. Vai parecer que está tudo indo bem. Só que eu não vejo isso. No trabalho, eu convido vocês, quem trabalha em empresa, ou na pública ou privada, tanto faz o ambiente, qual tipo de empresa, você vai vendo, cada vez mais reuniões, as pessoas falando, se organizando e pessoas demonstrando fazer serviço que não tem tempo para fazer porque elas têm que gastar quase todo o tempo demonstrando que elas estão fazendo aquela coisa, Seja fazendo marketing pessoal, aparentando, daí entra todo um jogo de teatro, seja batendo ponto, preenchendo papéis, burocracias para comprovar que a pessoa estava num quadrado durante determinado período de tempo, fazendo uma coisa que no fundo é super restrita e na verdade vai acabar gerando problemas, porque essa coisa é feita de modo alienado, então vai trazer uma série de implicações que vai gerar várias explosões, as pessoas não percebem de onde surgiu isso e ficam resolvendo isso usando o mesmo método, o que por sua consequência vai gerar futuros problemas que vão pipocar de forma mais violenta ainda e daí por diante. Isso pode parecer loucura para muitas pessoas, mas para quem já consegue captar o que está ocorrendo na humanidade, especialmente hoje em dia, quem percebe isso, ele vai entender completamente aqui a coisa, mesmo que de forma inconsciente ainda, não plenamente consciente. Mas a pessoa já vai captar a mensagem que eu estou passando aqui.
Então, a gente tem um grande problema. As pessoas que têm cargos importantes, as pessoas que são influentes, em sua imensa maioria, são essas pessoas que estão preocupados em fazer coisas sérias, né? A coisa que deve ser feita. Feita entre aspas, né? São pessoas ditadas por um algoritmo jurídico legal que agem segundo a lei e apenas segundo a lei. Nada contra as leis humanas, mas o problema é que nós não somos robôs. Nós somos criaturas que devem exercer a espontaneidade, a criatividade, especialmente no momento histórico atual. Vocês já nunca pararam para perceber por que a carreira de artistas, né, pintores, dramaturgos, cineastas, né, atores, atrizes, diretores de cinema, de compositores de trilha sonora, né, os artistas em geral, mas também os cientistas, né, em larga medida, aquelas pessoas que estão fazendo suas pesquisas, ou os filósofos. Vocês nunca se perguntaram por que essas profissões elas têm uma liberdade muito, mas muito maior do que outras profissões ligadas de forma mais incisiva, né, mais fortemente jungidas ao mundo econômico, né? Vocês nunca pararam para reparar isso, né? Quanto mais um engenheiro, por exemplo, que trabalha numa indústria, apesar dele também ter um alto grau de estudo, como um artista, um filósofo, um cientista, ele está muito mais preso, né? Não que os outros não estejam, né? Mas ele sente muito mais na carne essa restrição espaço-temporal ditado pelo ritmo dessa economia insana do que a esses outros profissionais que eu citei, né? O mesmo vale para um advogado, né, que atua mais no mundo, um médico, né, que apesar de ter, né, gozar de, depois, né, de uma certa idade, de altos ganhos, né, de uma vida confortável, mas são mais fincados ao nosso mundo, esse mundo sério, né, como dizem, então eles acabam sentindo mais isso, porque as coisas que eles fazem têm impacto imediato. Então, você vai percebendo, né? Existe toda uma hierarquia nas profissões que lhe confere mais ou menos liberdade para estar atuando. E se o artista, se o filósofo, se o cientista, né? Eles tivessem, o inventor, se eles estivessem operando sob regime, né, de ponto, a gente pode falar até o professor também, é uma profissão mais livre. Se esses profissionais todos estivessem atuando num regime mais cruel, mais restrito, a humanidade ia entrar em colapso rapidinho, ia se deteriorar tudo. E o que a gente está vendo hoje em dia é justamente isso, porque existe uma mentalidade permeando vários níveis da profissão por causa de falta de força espiritual das pessoas que permite, né, que está fazendo muitos viverem no ritmo da máquina. E viver no ritmo da máquina simboliza a morte para o ser humano, que não nasceu para ser uma máquina, mas sim para expressar os desígnios do espírito. Então é muito grave esse momento histórico pelo qual a gente está passando. E essas pessoas, né, sérias, elas gostam muito de, tendo a oportunidade de pegar essas pessoas que veem uma profundidade grande as coisas e puxar ela para o mesmo lamaçal onde elas estão para que elas consigam vencer essa pessoa na luta. É muito interessante e eu reparo isso num ambiente de trabalho, como funciona essa dinâmica. Jamais é permitido que uma pessoa com alto nível de consciência comece a exprimir as suas visões, suas percepções de mundo. Porque daí os seres à volta, eles vão começar a se sentir mal. Eles começam a se sentir incomodados e não sabem o porquê. Então eles vão fazer de tudo possível para conseguir evitar,
né, compartimentalizar a fonte que está causando, que está emitindo essas vibrações. Vão fazer de tudo que for possível. E isso eles se apoiam em quantidades, né? Eles ficam repetindo as mesmas coisas mentalmente para se convencerem de que aquilo, no fundo, não é importante, aquilo é uma coisa de louco, aquilo é besteira, não leva a lugar nenhum, o cara está sozinho, olha só, é 30 contra 1 aqui, então é um que está errado e os 30 que estão certos. Mal sabem essas pessoas, né, que eles estão se enterrando, né, no estrume cada vez mais. Desculpa, mas eu preciso usar expressões fortes aqui para mostrar, exprimir o real grau de gravidade da situação pelo qual a humanidade está passando hoje em dia. As pessoas estão se enterrando na lama, no estrume, né? Porque elas não querem, elas têm pavor das coisas espirituais. Elas têm pavor da vida, elas têm pavor de crescer, de se melhorarem, porque isso demanda trabalho interior, demanda você enfrentar os seus fantasmas, demanda você ser criativo, você se recriar a cada dia, demanda você ter uma personalidade dinâmica, um psiquismo dinâmico que se transmite em atos, se traduz em atos, em atitudes, em olhares, em comportamentos. Demanda várias coisas, demanda se melhorar. E as pessoas não querem se melhorar, elas querem aparentar que estão melhorando. E elas fazem isso criando várias coisas, publicando um monte de paper, se infiltrando em um monte de processos burocráticos, cansativos ao extremo. Elas fazem piadinhas sem graça, elas ficam num falatório, elas buscam rodar as telas, né, naquele scroll infinito, buscando alguma coisa que eles nem sabem o que é. Eles fofocam, eles cochicham, eles mostram figurinhas dos mais variados tipos no Zap, eles se mexem, fazem exercício, vem um monte de programações, né, um monte de coisas sem sentido nas telas. Eles buscam gozos, eles fogem que nem o capeta foge da cruz, essas pessoas fogem das situações desagradáveis, sendo que às vezes isso é o necessário para que eles cresçam. Então elas fazem de tudo. Quem aprendeu quem já vê em profundidade, vê uma grande ópera bufa. É um grande circo tudo. Meus amigos, aqui não se trata de um palavreado de um tiozão frustrado, né? Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que enxerga a realidade num nível muito profundo. É disso que se trata aqui. Acredite, né? Compreenda quem puder, né? Acredite quem quiser, mas essa é a realidade, né? É uma realidade mais profunda sendo apresentada. Eu duvido. Então, tá bom, vai vivendo sua vida, né, de acordo com o que o mundo, né, a mídia, a sociedade, as famílias, igrejas, né, os pseudo-filósofos e pseudo-cientistas, né, e os pseudo-espiritualistas, de acordo com o que eles dizem, né, que é o ideal, né, o que é o certo. Vai vivendo a vida e vai vendo no que dá. Vai vendo como você vai se sentindo com o passar do tempo. Se mais perturbado, né? Ou menos perturbado. Mas para avaliar isso, você precisa tirar todos os artificialismos, né? Porque senão você vai estar avaliando uma aparência, né? As pessoas hoje escondem, né, suas vergonhas, suas impotências, suas incapacidades, com o barulho, com parafernálias tecnológicas, com buscas por novidades, com coisas absurdas, né? Pseudo-teorias, religiões totalmente emborcadas, né? Egoísticas e por aí vai.
E as pessoas acreditam que estão resolvendo os problemas, só que na verdade elas estão se iludindo mais e com isso elas se enterram mais nesse mundo. Isso é muito grave. A coisa é muito séria. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas mais sérias são vistas como pessoas loucas ou brincalhonas, crianças, né? Pessoas até perigosas às vezes. Né? É dessa maneira que eu sou tratado, né? Pela imensa maioria, né? No ambiente de trabalho. Um ou outro tem uma leve intuição de que haja algo muito profundo e já exibe um certo respeito, mas não vai além disso. Nunca haverão conversas, né? O estabelecimento de uma relação profunda, porque as pessoas são governadas pelo medo. E sendo governada pelos medos, elas se transformam em bonecos que a qualquer momento são dominados por forças do antissistema. O filme Matrix 1, de 1999, das irmãs Wachowski, demonstra isso de forma magistral. Basta ver o filme com o olho espiritual aberto. A coisa está aí, né? Pelo menos em linhas gerais. Futuramente eu vou detalhar todas essas coisas que eu venho apresentando aqui, com o rigor nunca dantes visto. Essa era a mensagem para vocês hoje e um caloroso abraço a todos.